E aí, pessoal? Acho que já estamos ao vivo. Tô esperando aqui para ver se a conexão está ok. Tinha aparecido aqui que a conexão estava fraca. Esperando um pouco. Enquanto a gente vai escutando a musiquinha. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, eu acho que vai ajudar bastante vocês, principalmente quem é arquiteto e atua, né? Tem uma profissão mesmo como arquiteto, e a gente vai ver quais os 5 itens que você tem que focar a sua atenção na hora de produzir um render, para você não correr o risco de focar na coisa errada, às vezes perder tempo e às vezes deixar a desejar naquilo que você realmente deveria estar atento, porque existem coisinhas no V-Ray, nas renderizações, que são relevantes e outros detalhes que nem tanto, que a gente pode descartar, não precisa dar tanta atenção, que não vão interferir tanto no resultado final. Agora tem alguns que não. E para quem está acompanhando as aulas aí que eu venho postando aqui no perfil, vai reconhecer muitos itens desses que eu vou citar aqui no meio das aulas. E já no primeiro aqui que eu vou citar, vai ser sobre as configurações de qualidade alta para o V-Ray, na hora de você configurar a sua imagem final. Então, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Só dar mais um tempinho aqui. Deixa eu conferir aqui a minha colinha. Acho que a gente já pode começar. Então, vamos lá. Como eu falei, o primeiro item que eu quero citar aqui já é logo de cara sobre a configuração que a gente tem que fazer para garantir um render de qualidade. Porque para quem já usa o V-Ray, que seja um pouquinho, vai entender que nós temos diversos tipos de configuração dentro do V-Ray. Então, quando você abre lá no Asset Editor, você tem a possibilidade de ter um render de baixa qualidade, como você tem a possibilidade de ter um render de alta qualidade. Então, eu sempre separo um render de qualidade mais baixo para fazer testes de iluminação, testes, né, da renderização, de configuração de materiais. Mas, em contrapartida, na hora de fazer a imagem final, eu sempre mudo essa configuração para uma configuração de maior qualidade. E aí tem muita gente que abre o Asset Editor e fica um pouco perdido, porque ele tem muitas configurações. E aí, como eu disse, nem todas aquelas configurações que estão presentes ali são relevantes para o que a gente vai precisar. Então, aqui eu separei, dentro do primeiro item, muitos itens, né, que vão dizer respeito realmente à qualidade. Outros lá nós vamos simplesmente ignorar, a gente não precisa modificar eles, não precisa fazer nenhum tipo de alteração. Mas nesses que eu vou citar aqui, você precisa ficar atento, porque é justamente neles que a gente vai fazer a alteração de valores ali para melhorar a qualidade ou diminuir a qualidade no caso de teste, tá bom? Para aumentar a qualidade, então, a gente vai começar sempre pela resolução da imagem. A resolução da imagem no V-Ray, né, lá no Asset Editor, ela está em Render Output. E aí a gente precisa ter em mente que quanto maior a resolução, a proporção ali entre o tamanho da imagem, maior qualidade vai ter essa imagem. Então, para um render final, assim, um render que você vai apresentar para um cliente só pelo computador, ou que você vai postar no Instagram, postar no seu site, é suficiente você colocar uma qualidade ali de mais ou menos 1920 por 1080. Então, esse é o primeiro item. Então, a resolução, tá? Da imagem. Lá em Render Output, você vai colocar sempre a resolução de 1920 por 1080 para cima, se você quiser um render de qualidade, tá bom? Para postar e etc. O próximo item que a gente precisa ter muita atenção é o Noise Limit. O Noise Limit, ele fica lá na barrinha do lado direito, em Quality, e quanto menor o Noise Limit, mais qualidade o render vai ter. Então, algumas pessoas confundem isso. Você precisa abaixar esse número para que aumente a qualidade. Então, de padrão, vem normalmente 0,05. O 0,05, a gente pode utilizar ele quando a gente quer fazer teste, porque ele é um número para esse parâmetro alto. E esse número alto garante uma qualidade mais baixa.
Agora, se você quer um render de qualidade, você já configurou, já fez os seus testes e agora você vai configurar para o render final. Aí você pode abaixar esse valor para 0,01, 0,02. Normalmente não tem necessidade de ser menos do que 0,01 não. O 0,01 é uma ótima qualidade e depende da sua máquina, né, do seu computador, ele pode pesar um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais ali no render, mas mesmo assim, eu sugiro que você faça, né, porque o render fica numa qualidade muito melhor. Ele fica mais sem granulados, mais sem imperfeições. Então, para você postar, para você mostrar para o cliente, fica realmente em uma qualidade melhor. Então, em Noise Limit, né, você pode pegar seu bloquinho de anotações aí, porque eu tô passando as configurações, realmente, assim, os números, né, que você deve colocar. Então, acho que vale a pena você anotar aí. Então, depois eu volto, né, falando tudo que eu tinha falado para quem perdeu poder anotar. Então, o Noise Limit eu sempre sugiro para a imagem final de qualidade o 0,01. É o que eu uso, é o que você sempre vê nas aulas, né, quando eu posto as aulas completas aqui no perfil. Para a imagem final, Noise Limit 0,01. Tá bom? Agora, o próximo parâmetro dentro do V-Ray, que a gente precisa ter muita atenção nele, porque ele também vai dizer se a nossa imagem vai ter qualidade ou não, é o Max Subdivs. Ele também fica em Quality, lá do lado direito no V-Ray, e diferentemente do Noise Limit que a gente citou, este, que é o Max Subdivs, quanto maior, mais qualidade vai ter a imagem. Então, ele vem ali num valor de 12, mais ou menos. Se você aumentar para 32, para 48, isso vai depender muito de que o seu computador aguenta. Eu gosto muito de usar 48, 36, um valor mais altinho assim, porque a imagem fica muito mais limpa. E aí a gente sempre vai fazendo um balanço, porque realmente isso deixa o render um pouquinho mais lento. Mas eu acho que dependendo do caso, vale a pena esperar um pouquinho mais para o resultado, né? Para ser um resultado de qualidade. Porque o Max Subdivs, ele baixinho, igual vem 12, 18, ele realmente fica pouco para a imagem, sabe? Então, a gente aumentar isso aí, a gente já garante uma qualidade melhor. Por que eu tô falando isso aqui, esses números tão específicos? Porque era uma dificuldade que eu tinha muito, sabe? Quando eu tava começando lá, 6 anos atrás. Quando eu abri o Asset Editor, eu vi aquele tanto de informação, eu ficava sem saber em que pontos eu precisava ir, porque você entra lá, tem uma infinidade de informações. Eu preciso saber todas? Eu preciso modificar, mexer nos números, nos valores de cada uma? Não, existem algumas que são importantes. E aí eu separei aqui, por experiência própria mesmo, quais são as que a gente precisa focar. Então, vamos dar continuidade aí. Agora a gente tem... Eu falei do Max Subdivs, né? E agora a gente tem os Subdivs lá em Global Illumination. Então, para você que já conhece o V-Ray, quando você entra lá do ladinho direito também, tem o Global Illumination. E nesse caso dos Subdivs, quanto maior, mais qualidade também. E aí, o que eu sugiro aqui? Você ficar entre os valores de 800 e 1.500. Se você puder utilizar o valor de 1.500 para uma renderização final, né, para você renderizar a imagem que você já vai apresentar para o cliente ou que você já vai postar. Não é imagem de teste nem nada. Então, se você quer uma imagem de qualidade... e você conseguir, né, o seu computador conseguir você deixar em 1.500, é um valor super interessante para a gente garantir essa qualidade. Eu sempre procuro deixar ali entre 1.400, 1.500, porque tudo vai depender muito de como que você iniciou essa modelagem, como você iniciou esse render, se é um render mais pesado, se ele tem configurações mais pesadas. Então, se você fez uma renderização ali, né, você configurou materiais muito complexos, você pode deixar um pouco mais baixo só para ele não pesar tanto. Mas se você fez um render ali que você considera mais básico, não tem muita informação complexa, como por exemplo grama, esse tipo de material configurado que é bem mais pesadinho, se não tem muito disso, aí você sobe o valor dos subdivs que vai garantir uma qualidade de imagem melhor. Então sempre a gente vai fazendo esse equilíbrio entre esses valores e o que o nosso render proporciona, tá? A nossa imagem, as configurações que a gente fez.
Então, para o próximo item, né? Então, a gente falou aqui da resolução da imagem, do Noise Limit, do Max Subdivs e do Subdivs em Global Illumination, certo? Agora, a gente vai falar sobre os plugins. Então, tudo isso que eu falei até agora é considerado o primeiro item só, tá? A gente vai falar hoje de 5 itens importantes. Então, o segundo item, que já agora é fora do V-Ray, mas que também resulta numa qualidade maior lá na imagem final, são os plugins. E para você que deseja baixar alguns plugins para poder melhorar a qualidade, eu já deixo avisado aqui que no Instagram, no perfil, no feed, na verdade no IGTV, tem vídeo explicando como baixar esses 5 plugins que eu vou falar aqui agora. Eles são muito importantes, eu uso praticamente em todas as renderizações que eu vou fazer, em todas as modelagens, porque realmente eles fazem diferença. Tem também no canal do YouTube, tá bom? O vídeo explicando como que se faz a instalação corretinha desses plugins. Vale a pena. Então, o primeiro plugin que faz muita diferença é o Solar Norte. Por que que o Solar Norte é tão importante para nós? Porque quando a gente está fazendo um ambiente, seja ele interno ou externo, a gente tem a incidência da luz do sol, né, de acordo com os horários do dia e os meses do ano. Esses horários do dia e meses do ano, eles vêm na configuração de sombra lá do SketchUp. Então, se você for lá na barra de ferramentas, você vai ver essa configuração. Só que normalmente tem uma posição do sol fixa. É como se você estivesse mudando os meses do ano ou mudando os horários do dia, mas o sol vai ter aquela alteração dentro daquela posição inicial que ele está. O Solar Norte, ele permite que a gente altere a posição do sol para qualquer ângulo que a gente quiser dentro dessa nossa modelagem. Então, se você tem um ambiente interno e você quer que tenha aquela luz entrando pela janela, às vezes formando as grades da janela direitinho ali na sua parede do seu projeto, seja um projeto interno ou seja um projeto externo que você quer uma luz mais marcante, você consegue posicionar exatamente o sol para onde você quer. Então, o Solar Norte, para mim, é indispensável e ele melhora muito a qualidade, porque toda vez que você tem mais detalhes na cena, a sua cena acaba ficando mais real. Então, a entrada de luz, sombras, isso tudo ajuda muito. O próximo plugin é o Texture Position. O Texture Position, ele é pra gente alterar a direção das texturas na modelagem. Então, vamos supor que eu tenho uma mesa, uma superfície plana, retangular, e eu apliquei ali uma textura. Se eu não estiver usando esse plugin e a textura estiver vindo virada, eu vou ter que pegar a ferramenta de rotacionar e ir rotacionando no olho para chegar essa textura no local que eu quero. Só que isso em uma superfície é ok, mas e quando eu tenho um objeto, né, uma estante, alguma coisa assim, que são inúmeras faces e eu vou precisar alterar a posição em todas? Aí fica muito difícil, o Texture Position permite que a gente faça isso com um clique. Então, o que eu sempre sugiro? Você sempre que possível, deixe as texturas posicionadas na direção longitudinal do seu objeto, da sua superfície. Então, se você tem uma mesa que é retangular, compridinha, os veios da textura mais compridos devem seguir também essa direção e não o contrário, como se estivesse cortando aquela superfície, sabe? Então, se estiver vindo cortando, você vai ter que girar. Isso tanto nas quinas quanto na superfície, virando tudo. Esses detalhes são bem importantes para a gente ter uma imagem bacana lá no final, tá bom? O próximo é o Freedo Corner. O Freedo Corner já é um plugin para arredondar os cantos de superfícies que estão com exatamente 90 graus ali nas quinas, nos cantos. Se você começar a observar, fazer esse treino, né, de olhar, de observar como são os móveis aí na sua casa, onde você trabalha, você vai ver que normalmente aqueles móveis de acabamento mais bonito, a maioria dos móveis mesmo, eles não têm essa quina de exatamente 90 graus, essa quina muito rígida. Isso na modelagem deixa a modelagem muito dura, ela fica muito fria mesmo, muito sem forma, sabe? Esses 90 graus exatos não são interessantes para nós. E aí o Freedo Corner, ele permite que a gente arredonde esses cantinhos de forma que suavize bem mais essa modelagem, ela fique mais leve e mais realista também, tá bom? Então esse também sugiro que você baixe, faça a instalação e utilize ele, comece a colocar em prática ele.
Agora, o próximo é o Friedel Scale. Gente, o Friedel Scale, ele é muito essencial. Ele a gente não utiliza em toda a modelagem, porque vai depender bastante da necessidade mesmo. Porque o que ele faz? A gente consegue alterar dentro da modelagem no SketchUp qualquer objeto pela ferramenta Scale, que já vem no programa, né? Já vem no SketchUp. Então, se você digitar ali o atalho S no teclado, você vai ativar a ferramenta Scale e você consegue alterar as dimensões dos objetos ali dentro tranquilamente. O problema disso é que muitas vezes, se essa alteração for algo muito brusco, acaba distorcendo muito o objeto. Então, às vezes, você vai alterar uma janela, você estica muito a janela para cá, ela acaba ficando com as bordas laterais muito grossas e as bordas de cima que você não alterou ficam fininhas. Então, fica aquela coisa desproporcional, né? Quando o quadro deveria ser todo na mesma espessura. Então, para isso não acontecer, a gente utiliza esse Friedel Scale, que é justamente uma ferramenta, um plugin de escala, onde a gente consegue dar essa escala sem perder as proporções do objeto. E aí ele tem uma infinidade de modos de usar, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso aqui também, sobre como utilizar ele, mas ele ajuda muito, porque aí você consegue pegar qualquer bloquinho, em qualquer dimensão que você quiser, e alterar ele sem que ele perca as proporções, sem que ele fique distorcido, porque vamos combinar, quando você olha um render, uma imagem final lá já prontinha, mas os objetos estão distorcidos, fica muito grosseiro para a apresentação, né? Fica muito amador. Então a gente não quer isso, a gente quer os efeitos todos harmônicos, como se tudo tivesse sido planejado, feito exatamente para aquele ambiente, certo? Então vamos dar continuidade. O próximo, o quinto plugin, né, que nós vamos falar é o Floor Generator. Esse eu praticamente uso em todos também, que é quando eu quero fazer pisos bem modelados. Então, o Floor Generator, ele é muito legal porque ele vem uma infinidade de paginações para você escolher. Então, se você vai utilizar, por exemplo, um piso e você quer uma paginação escama de peixe, lá tem. Se você quer o porcelanato quadradinho, lá tem. Se você quer as réguas de madeira, você vai colocando todas essas paginações direto pelo plugin Floor Generator. Você escolhe o tamanho do rejunte, a espessura dele, se você quer 1 milímetro, 2 milímetros, junta seca, você consegue fazer isso tudo lá dentro e com um clique o piso fica todo prontinho. E sem falar que na hora de renderizar fica muito mais real, porque você vê realmente um piso que tem uma junção ali que vai para baixo, que seria o rejunte. Ele não fica aquele piso todo retinho, sem nenhuma elevação ali a mais. Então fica muito bacana o resultado. O Floor Generator é um plugin que eu recomendo demais. Então, agora, sobre os plugins, nós falamos o segundo item aqui da nossa live de hoje. Agora a gente vai passar para o terceiro item. O terceiro item, ele diz respeito à escolha dos blocos e textura. Então, eu sei que muita gente já sabe que os blocos têm que ser de qualidade, as texturas também, mas o que diz respeito a isso? Onde que a gente encontra esses blocos de qualidade? Será que a gente acha que determinado bloco é de qualidade e ele não é? Como que isso funciona? Porque quando a gente acha um bloco de qualidade, a gente vai comparar com um outro que seja mediano, a gente consegue ver muita diferença. Então, aqui eu vou dar vou citar alguns itens dentro da escolha dos blocos que vai auxiliar vocês a encontrarem blocos e eu sugiro que você monte a sua biblioteca de bloquinhos para você poder ir reutilizando sempre, tá bom? Mas então vamos lá. Primeira coisa, assim que você abriu o 3D Warehouse, você vai sempre colocar na abazinha que tem lá do lado direito a relevância em curtidas. Quando você coloca em curtidas, você seleciona, né, ali a categoria daqueles blocos preferidos por todos os usuários do 3D Warehouse. Então o pessoal vai baixando os blocos e aqueles que eles acham muito bons, eles curtem e isso vai para a categoria dos mais curtidos. Então normalmente eles são bem selecionados, são blocos de melhor qualidade, certo? Agora, se você foi lá e não encontrou ainda o que você queria, você pode navegar pelas outras abinhas e ver se você encontra alguma coisa, né? Não significa que não sendo mais curtido, ele não seja bom os bloquinhos, podem ser, mas você vai ter que procurar muito bem porque eles vão vir muito misturados ali no meio. Mas aí o que acontece? Quando você encontrar um bloquinho
que você visivelmente ali no site achou que é de qualidade, você vai abrir ele de qualquer forma dentro da modelagem e vai observar detalhe por detalhe. Você vai aproximar o bloquinho, vai olhar como estão as quinas, vai olhar se ele tem arredondamentos, chanfros, meia esquadria nas bordas. Geralmente, os blocos que tem esses detalhes, eles ficam muito bonitos, esteticamente muito bons, né, na hora da gente fazer o render final. Então, isso é muito bacana, você atentar a esses detalhezinhos todos, tá bom? Então, dando continuidade, além da categoria curtidas, você pode também ir na categoria de coleções dentro do 3D Warehouse. As coleções, normalmente o pessoal dá uma esquecida e vai sempre mais procurando ali nos materiais direto, né? Mas quando você entra em coleções, o bacana disso é que você seleciona ali pastas de determinado item que você digitou. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha digitado cama, né? A cama, sempre que eu procurar nos elementos soltos, eu vou encontrar de diversos autores, certo? A cama e qualquer outro objeto. Agora, se eu vou em coleções e eu digito cama e lá aparecem diversas pastas com uma infinidade de exemplares de cama selecionados por uma mesma pessoa. Então, quando eu encontro uma pasta de uma pessoa que ela procura sempre blocos de muita qualidade e vai montando a biblioteca dela ali de forma assim bem detalhista mesmo, o normal de acontecer é que se um item é bom, normalmente todos vão ser, porque essa pessoa faz aquela curadoria dos itens dela ali de forma muito bem feita. E aí a gente já pega isso pronto. Então você entra lá, se você viu que um bloco, 2 blocos de cama estão muito bons, muito provavelmente os 500 que estiverem lá, porque assim normalmente são muitos itens dentro de cada pastinha, normalmente eles também vão ser bons. Então são itens bem selecionados. Agora, se você pegar uma pasta que tá com itens ruins, pode ter certeza que essa pessoa não está tendo o devido cuidado para montar a pasta, então nem compensa você ir por ela, procurar bloquinho por ela. Então, a questão da qualidade dos blocos, ela tá muito no detalhe, tá? Você não tem que preocupar tanto com a cor, com as texturas, com o tecido que foi usado naquele bloco. Não é isso que a sua atenção deve se preocupar. Você deve ver os detalhes mesmo da modelagem, sabe? Então, vamos supor que você pegou uma janela e as bordas, né, a moldura dessa janela é toda trabalhada, né? Às vezes uma janela que seja, talvez, mais estilo colonial, toda trabalhadinha, abaulada, com chanfros, isso é bacana. Agora, se você pega uma lá que tá uma moldura quadradona, sem muita coisa, sem muita informação, muito retona, parecendo muito desenho, essa aí você já descarta. Essa não é legal. Então, é assim que a gente escolhe, a gente sempre vai pelos detalhes desses bloquinhos, tá bom? Detalhes de modelagem, não de textura e não de cor. Certo? Então agora a gente vai passar para... outra coisa que eu quero falar também sobre os bloquinhos. Você pode procurar esses bloquinhos em diversos idiomas. Então, se você digitou cama em português, você não encontrou o que você queria, digita em inglês, digita em espanhol, digita em italiano, porque os resultados mudam. E muitas vezes os resultados, por exemplo, em inglês, são mais interessantes do que os resultados em português. Isso por experiência própria. Eu sempre faço esse joguinho de procurar em um idioma e em outro para eu comparar realmente. E muitas vezes em português já é ok, mas algumas vezes os resultados para inglês acabam sendo melhores. Então você pode também ter atenção nisso aí, porque você pode começar a encontrar blocos que você nunca conseguiu achar aí, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as texturas, ainda dentro do item 3, tá? E as texturas de qualidade, você já deve ter ouvido falar que a gente precisa se preocupar tanto com a resolução, quanto com o fato de ser uma textura sem emendas. A textura com emenda, ela acaba gerando um recorte nela quando você aplica ela numa superfície. A sem emenda, ela é bem contínua, ela fica como se fosse uma pintura assim, bem distribuída, e você não vê emenda, não vê nada ali no meio. Só que nem sempre a gente consegue encontrar essas texturas de qualidade, né? Às vezes você precisa de um material específico, então como encontrar, né? Como buscar na internet essas texturas. Você pode buscar texturas similares, né? Se você não encontrou exatamente,
Mas onde geralmente que eu procuro para conseguir texturas de resultado bons, né? De bons resultados. Normalmente eu uso o site SketchUp Texture Club. Ele é muito bom. Lá você consegue baixar até 15 imagens de alta qualidade por dia, então é bastante coisa. E aí você vai montando a sua biblioteca para você poder reutilizar essas texturas depois. E você também consegue baixar pelo Google Imagens. É tranquilo isso também. Só que lá você precisa dar uma refinada nessa procura sua aí, porque nem sempre os resultados que parecem ser bons vão ser. Agora, no outro site, no SketchUp Texture Club, nenhuma textura lá tem emenda. Eu, por exemplo, nunca encontrei uma com emenda. São todas, assim, muito boas, de muita qualidade. Então, vale a pena. Só que se você não encontrou lá o que você quer, a textura similar ao que você quer, ou exatamente a que você quer, você pode digitar no Google Imagens. E aí você vai lá em ferramentas e aumenta o tamanho da imagem, né, para grande. E quando você coloca grande, você filtra já os resultados dentro do próprio Google Imagens e você consegue resultados melhores, tá bom? Então, sobre o item 3 é isso aí. Agora a gente vai falar sobre o item 4, né, dessa live, sobre os 5 itens que são mais relevantes para o resultado da sua imagem ser de qualidade no final. Os ângulos e a cena. Quando a gente fala em produzir uma cena para apresentar um projeto para um cliente ou para a gente postar essa imagem, a gente busca um realismo não só no quesito materiais, não só em tentar deixar aquele ambiente parecido com o ambiente real, né, do cliente. Não é só isso que a gente busca. Nós buscamos também, quando a gente faz essa imagem realista, uma proporção entre a imagem como se ela tivesse sido fotografada. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, o V-Ray, o SketchUp, eles simulam a fotografia de um ambiente. Então, se você abrir lá no V-Ray, você tem parâmetro de câmera, você tem parâmetro de ISO, de abertura de obturador. Então, o efeito é bem para simular realmente a câmera fotográfica. Então, quando você vai fotografar um ambiente, você pega um ângulo lá de cima, como se você estivesse lá no teto, ou um ângulo super de baixo, onde você distorce os objetos demais. Não, sempre que a gente vai tirar uma foto, a gente utiliza a altura do olhar do observador ali. A gente sempre tenta deixar o enquadramento mais retinho possível. Então, na teoria, a fotografia é de qualidade quando ela está assim. E aqui no V-Ray, no SketchUp, é a mesma coisa. A gente não pode utilizar ângulos ou cenas, né, que vão distorcer muito a imagem, porque isso acaba com o realismo. Então, não se preocupe só com os blocos de qualidade, nem só com as configurações dos materiais, porque se o ângulo estiver ruim, estiver distorcendo a imagem demais, não vai ficar legal. E fora que para você apresentar para o cliente essa imagem, quando o ângulo não está representando as coisas na proporção exata, você pode causar confusão no cliente. E ele não entender aquela proporção do ambiente, ele achar que o ambiente está maior ou menor do que é realmente, aí ele pode achar que foi erro seu. Então, sempre procure criar as cenas e fazer essa proporção aí das laterais, da imagem e tudo mais, como se você estivesse realmente fotografando aquele ambiente. Então, utilize ali uma altura de uma pessoa que estivesse com uma câmera na mão fotografando aquele ambiente, e aí você vai ter um resultado muito mais legal. E quando você postar essas imagens, por exemplo, no seu site ou no seu Instagram, essas imagens vão ali juntinhas, né? Vão criando aquele portfólio bonito e organizado. E isso, para quem vai abrir seu portfólio ali para ver, faz uma leitura muito mais limpa e fica muito mais agradável de ver. A gente sempre tem que pensar que a arquitetura, é claro que não diz respeito somente à estética, né? Ao belo, mas para o seu cliente que está vendo o seu trabalho ali na internet, o que ele vai olhar normalmente é sim a questão estética. Então, posicionamento de foto, como o seu feed está organizado, né? Se for várias fotos ali todas distorcidas, todas tortas, não vai ficar bacana para quem estiver vendo ali o seu portfólio na internet, tá bom? Então, vamos lá. Sempre a altura do olhar do observador, o mínimo de distorções e o foco onde você quer valorizar.
Quando a gente fala em renderização para arquitetura, a gente está falando de projetos reais. Você está projetando para um cliente que te pediu ali, tinha uma demanda determinada e tudo mais, e você vai projetar para ele. E aí o que acontece muitas vezes? A realidade da profissão, certo? Então vamos supor, eu lá no escritório, o que muitas vezes acontece? O cliente tem um ambiente ali e ele quer que a gente projete alguma parte deste ambiente. E ele quer que a gente dialogue aquela parte com uma parte já existente, mas que ele não quer fazer muita alteração. Ou senão ele quer aproveitar muitas coisas, etc. Então, se você utilizar na sua imagem ângulos que desvalorizem aquilo que você está projetando, você acaba não entregando naquela imagem o potencial que ela teria para aquele cliente ficar deslumbrado e realmente gostar do projeto, quanto também para você postar o projeto e as pessoas gostarem. Então, se você escolhe um ângulo ruim, ou seja, você escolhe valorizar naquela imagem itens que não são valorizados dentro do projeto, você acaba jogando contra o seu próprio patrimônio ali, entendeu? Então, sempre valorize aquele ângulo do projeto que você mais gostou, que você acha que mais vai encantar o cliente, que as pessoas que visitarem a sua página mais vão gostar também. Então, isso é bem importante, você valorizar os ângulos certos, porque dentro de um projeto a gente tem várias nuances ali do que ficou, do que realmente foi projetado, do que alguma coisa que foi aproveitada. Então, sempre foca naquilo que você mais tem, aquilo que você tem de melhor dentro daquele projeto, tá bom? E a seguir, a gente já tá quase encerrando, né? Vamos passar para o quinto item, depois eu vou recapitular um pouco aqui o restante para quem quiser fazer alguma anotação, porque lá no início eu falei configurações bem específicas, valores para jogar dentro do V-Ray, então acho que vai ser interessante se você quiser anotar. Mas o quinto item, a gente vai falar sobre a importância de seguir um passo a passo na hora de fazer a renderização. Porque o que acontece? O que acontecia muito comigo? Cada vez que eu abria uma modelagem para fazer, eu começava de um jeito, o próximo passo era daqui a pouco o próximo passo era outro, numa próxima modelagem eu já começava de outro jeito, eu não tinha um padrão, e aí aquilo fazia com que eu me esquecesse de um tanto de informações que eu deveria ter me atentado antes, fazia com que eu não conseguisse me organizar para configurar as coisas, né, os materiais de forma bacana, fazia com que eu não testasse bem a iluminação e daí o projeto ficava todo estragado por causa da iluminação que não valorizava ele. Então, você seguir um passo a passo na hora de fazer essa modelagem, essa renderização, é totalmente essencial para você agilizar o seu trabalho, para você não ter retrabalho, porque existem coisinhas dentro do SketchUp do V-Ray que se você esquecer de fazer lá na frente, você tem que voltar lá atrás para fazer e isso te dá mais trabalho, né? Te faz ter que refazer muita coisa, e isso não é interessante. Então, tenha uma metodologia, assim, pelo menos, eu já disponibilizei aqui, por exemplo, o mapa do render, um e-book explicando passo a passo, né? Tem um link na bio, de como que você inicia uma modelagem, o primeiro passo, o próximo passo, até chegar na renderização final. Tô até com ele aqui, ó. É o mapa do render, tem aqui do início, você vai seguindo até chegar no final. Mas se você não quer seguir por isso aqui que eu fiz, que é o meu jeito de fazer, é o que funciona pra mim, que eu faço há anos, se você não quer seguir por isso aí, você cria a sua própria metodologia, aquilo que funciona para você. Porque se cada vez que você abrir uma modelagem, um projeto lá no seu escritório, um projeto de um cliente, você começar a fazer ele de uma forma, o próximo você faz de outra, você não está sendo produtivo e nem otimizando seu tempo. E você com certeza não consegue resultados tão bons justamente por causa dessa coisa desorganizada que acaba virando, ok? Então, esse passo a passo, ele otimiza, ele te assegura de que você não está esquecendo de nada e é justamente para fechar esse pacote aqui com chave de ouro, porque quando você tem uma metodologia, todo esse passo a passo, todas essas configurações que eu citei aqui, elas vão ter um lugar de ser dentro do seu processo ali, dentro do mapeamento que você fizer para os seus renders. Então, elas vão ter um lugar de ser, você não vai esquecer, você sabe quando tem que fazer o quê, e você vai otimizando isso, não tem o perigo de você perder arquivos. Então, tudo dentro de arquitetura precisa ser muito organizado, porque a gente tem um monte de projetos, a gente tem um monte de etapas de projeto, cada cliente está numa etapa diferente, então isso tudo tem que ser muito bem organizado.
Então, eu vou voltar os itens aqui só para quem quiser anotar, tá bom? Então, lá no primeiro item que nós citamos sobre as configurações do V-Ray que você precisa mais se atentar para que seu render tenha qualidade, a gente falou da resolução da imagem lá em Render Output, que você vai deixar de 1920 por 1080 para cima de resolução, para ficar uma resolução ok. O Noise Limit em Quality, lá do lado direito, você vai deixar o valor menor possível, porque quanto menor, mais qualidade. Então, eu sugiro 0,01, né? Não precisa ser menos do que isso. 0,02 até vai, mas passou disso, o render já abaixa bem a qualidade. 0,3, 0,4, 0,5 ele já é de uma qualidade mais inferior. Então, 0,01 é uma qualidade legal. O Max Subdivs em Quality também, quanto maior o valor dele, mais qualidade tem. Então, joga um valor ali de 32, ou assim, 24, ou lá em cima também de 48, e aí você melhora a qualidade do render. Porque lá normalmente vem uma qualidade ali de uns 12, mais ou menos, e isso é baixo. Se a sua máquina te permite, se o seu computador permite, sobe isso aí um pouquinho, porque vai ajudar bastante na qualidade. E em Subdivs, em Global Illumination, também quanto maior, mais qualidade. Então, tente deixar os valores ali entre 800 e 1500. Se conseguir deixar em 1500, perfeito, a qualidade vai subir bem. E aqui eu queria citar mais um detalhe, que é o Denoiser. O Denoiser, a gente ativa ele lá nas últimas configurações do lado direito. E se você quiser utilizar o Denoiser para limpar o granulado da imagem, você usa ele em Mild. Você não utiliza ele na potência total porque ele tira detalhes da cena. Ele tira o granulado, mas ele tira detalhes. Então, se você for usar, usa em pouca quantidade, né, ali. Mas, enfim, o Denoiser não é um garantidor de qualidade. Ele é só para você conseguir, às vezes, utilizar um render de uma qualidade um pouco mais baixa e limpar ele no final das contas. Mas se você for observar mesmo, o que vai garantir a qualidade do seu render é resolução, Noise Limit, Max Subdivs e Subdivs em Global Illumination, tá bom? Então, os plugins, eu já te falo para ir lá no perfil, no feed, tem um vídeo explicando como baixar cada plugin, os 5 plugins mais importantes. E também tem no canal do YouTube Arquitetura de Perto. Aí depois a gente falou da escolha dos blocos e texturas, blocos detalhados, texturas sem emendas e de alta qualidade, ok? Ângulos e cenas. Escolha ângulos que simulem a fotografia real. Não distorça a imagem, não tire um render muito pegando de cima, nem pegando muito de baixo. Tente ser o mais realista possível, tanto na configuração e tudo mais, quanto no posicionamento da sua câmera lá no render, tá bom? Então, o mínimo de distorções e tente focar em ângulos que vão valorizar aquilo que você projetou. E no final, seguir um passo a passo, você pode criar o seu passo a passo, mas cria ali uma rotina realmente de renderização, de modelagem, e faça sempre do mesmo jeitinho para você ir se aperfeiçoando, porque aquilo que a gente pratica e repete, a gente aperfeiçoa. Se você cada hora fizer de um jeito, você vai acabar não evoluindo nesse processo. E se você quer o passo a passo pronto, eu tenho o mapa do render, o link tá na bio, tá? Tem o mapa e o e-book explicando cada um desses passos. Isso aqui ajuda demais, tá? Eu uso isso aqui todas as vezes, para quem acompanha as aulas, vê que eu faço as aulas, filmo as aulas completas das minisséries, usando isso daqui, tá? Eu uso esse passo a passo. Então, é isso, a nossa live de hoje. Amanhã pretendo fazer outra live, provavelmente será no mesmo horário, 8 horas da noite. E eu sempre vou postar aqui o anúnciozinho, né, sobre o horário e tudo. E aí, se você tiver interesse, vem participar. Se você conhece alguém que pode interessar nesse assunto, que tem vontade de aprender mais sobre renderização, sobre o V-Ray, conta pra ele que existe um monte de aula gratuita aqui, completa, de modelagem do inicinho até o fim na renderização. Um monte de aula aqui no perfil, lá no canal do YouTube. E também agora as nossas lives, né, que eu tô começando a fazer. Então convido o pessoal pra gente ir criando essa comunidade aqui cada vez maior, né? A gente tá no inicinho ainda, mas eu pretendo ir fazendo cada vez mais lives e espero vocês aqui amanhã e nas outras que eu vou fazer, tá bom? Então, um beijo, obrigado por quem participou aí e tchau, tchau, gente!